Sob a proteção de Deus, estando presentes os conselheiros Nestor Batista, Artagão Matos Leão, Fernando Guimarães, Fábio Camargo, Ives Linhares, e os auditores Sérgio Valadares, Tiago Cordeiro e Tiago Pedroso, bem como o Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, Dr. Gabriel Leger, declara aberta a sessão ordinária número 24 de 2017 do Tribunal Pleno. Ausente o conselheiro Ivan Leles Bonilha, por motivo justificado, ficando convocado o auditor Tiago Pedroso para a composição do quórum de julgamento. Ausente também o auditor Cláudio Canha, em razão de férias. Coloco a ata da sessão ordinária, número 23, do dia 20 de julho de 2017, para a homologação. Está em discussão, está homologada. Concedo a oportunidade para as comunicações previstas no inciso 2 e parágrafo único do artigo 436 do Regimento Interno e para inclusão em pauta dos processos que tratam os parágrafos 4º do artigo 429 e o artigo 522 do Regimento. Concedo a palavra ao conselheiro Dr. Fábio. Obrigado, senhor presidente. Comunicar o arquivamento dos seguintes processos depois de ciência ao Ministério Público de Contas. 511.852.17, uma representação encaminhada pela Terceira Vara do Trabalho de Ponta Grossa, diante da ausência de dano ao erário ou de indícios de participação de agentes públicos. Também o 333.938.17, uma representação encaminhada pela Segunda Vara do Trabalho de Guarapuava, pela aplicação dos princípios da eficiência, economia e celeridade. 515.165.17, uma representação da Lei 8666 de 93, encaminhada por Comércio MS Lícita Limitada, em razão da sua insubsistência. Também comunicar o resumo do relatório consolidado de atividades, com o intuito de atender o disposto na Lei Complementar Estadual 113/5 e o Regimento Interno. Apresento o relatório consolidado de atividades relativo ao terceiro bimestre de 17, ressaltando que cópia integral do relatório foi encaminhada por e-mail aos gabinetes dos excelentíssimos conselheiros, auditores e do Procurador-Geral. Destaco que nos meses de maio e junho deste ano foram distribuídos 1.214 processos aos conselheiros e auditores e foram julgados 1.251 processos pelas câmaras e pelo Tribunal Pleno. Os procuradores do Ministério Público de Contas emitiram 2.232 pareceres. Este é o breve comunicado, senhor presidente. Agradeço. Conselheiro Dr. Ivens. Senhor presidente, para comunicar também o encerramento do processo de denúncia 144.924.13 da Câmara Municipal de Bandeirantes. O encerramento se deu ao não recebimento da denúncia, em conta do fato de não competir essa Corte tutelar direitos exclusivamente individuais, e houve prévia ciência ao Ministério Público. Eu solicito também, senhor presidente, a inclusão em pauta para efeito de apreciação de liminares, processo de representação da Lei 8666-5369-60-17 de Londrina e o pedido de rescisão 53087-317 da Câmara Municipal de Fazenda Rio Grande. Muito obrigado. Agradeço. Faço a inclusão na pauta da presidência do processo que trago em mesa de número 35.75.78.17 de contratação do Tribunal. Passo ao relato do processo incluído em mesa. Processo 35.75.78.17 trata-se de aditivo de contrato destinado à convalidação do quarto termo aditivo ao contrato de prestação de serviço celebrado entre o Estado do Paraná e demais entidades da administração pública indireta estadual e a empresa NutriCast Serviço Limitada, tendo por objeto a prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis de veículos realizado em rede de postos credenciada mediante o uso de cartão de pagamento. Após os esclarecimentos apresentados em relação aos questionamentos da diretoria jurídica, as manifestações aradas desta unidade técnica e Ministério Público foram no sentido de inexistir em óbice a formalização do aditivo.
Diante do exposto, uma vez cumpridas todas as formalidades legais pertinentes e, tendo em conta os pareceres favoráveis, voto pela formalização do aditivo em apreço. Está em discussão, está em votação, está aprovado. Consta da pauta pedido de sustentação oral, processo número 80689815, uniformização de jurisprudência, Associação Paranaense das Instituições de Ensino Superior Público em Curitiba. Relator, conselheiro Dr. Ivens Linhares. Nos termos da Lei Complementar 103/2005 e do Regimento Interno, coloco em preferência de julgamento o processo. Está aprovado, portanto, registro desde logo a presença do doutor Itamar André Rodrigues do Nascimento, que acompanhará o relato do processo para, após ser dada a oportunidade de apresentar sustentação oral. Com a palavra, o conselheiro Dr. Ivens. Excelentíssimo senhor presidente, demais integrantes deste tribunal pleno, trata-se de processo de uniformização de jurisprudência que tem por objeto manifestação plenária acerca da natureza jurídica e da forma de incorporação da verba TIDE, tempo integral e dedicação exclusiva, prevista no artigo 17 da Lei Estadual 11.713 de 97, nos proventos de aposentadoria dos professores de ensino superior do Estado do Paraná, em razão da existência de decisões conflitantes. Após a regular instrução do feito, com as manifestações da Coordenadoria de Fiscalização de Dados de Pessoal e do Ministério Público de Contas, pelo Acórdão 2847/16 deste Tribunal Pleno, por unanimidade de votos, foi fixada a seguinte orientação jurisprudencial. A gratificação pelo regime de tempo integral e dedicação exclusiva TIDE, percebida pelos professores de ensino superior estadual, possui natureza jurídica de verba transitória e contingente e deverá ser incorporada aos proventos de inatividade proporcionalmente ao tempo em que sobre ela houve efetiva contribuição, resguardados eventuais direitos adquiridos anteriormente à promulgação da Emenda Constitucional 20. E, B, a orientação hora fixada aplica-se a todos os processos pendentes de decisão desta Corte. Depois de transitada em julgada essa decisão, a Associação Paranaense de Instituições de Ensino Superior Público, APIESP, apresentou, na peça 20, pedido de revisão com efeito suspensivo, no qual suscitou preliminarmente a nulidade do Acórdão 2847/16, diante da ausência de participação de quaisquer das universidades estaduais, o que teria violado o princípio da ampla defesa e do contraditório. No mérito, argumentou a necessidade de revisão do posicionamento quanto à natureza transitória da verba TIDE, afirmando, em resumo, que ela não tem natureza de gratificação, tal como concedida aos demais servidores públicos submetidos à Lei 674 de 70, pois se trata de um regime remuneratório, que altera o vencimento básico, não sendo concedida em separado. A fim de demonstrar a distinção entre a gratificação TIDE concedida aos demais servidores públicos estaduais e o regime TIDE dos professores universitários, citou diversos dispositivos legais, afastando, portanto, a aplicação de decisões judiciais citadas que se reportam a servidores públicos estaduais. Aduziu ainda que do inciso 3º do artigo 3º do parágrafo 3º da Lei 11.713 de 97, extrai-se que a estrutura remuneratória dos professores universitários é composta por 3 parcelas: vencimento básico, adicional por titulação e adicional por tempo de serviço, acrescentando que a lei previu somente 2 espécies de gratificações como descritas no inciso 5º, gratificação por exercício em local e outras dissociadas da atividade docente. Assim, concluiu que a TIDE não se subsume à espécie de gratificação nos modos preconizados pela legislação específica. Ainda em corroboração, destacou que também a partir de uma interpretação literal, sistêmica e finalística, chega-se à conclusão de que a natureza jurídica do TIDE docente é de uma espécie de regime de trabalho e não de gratificação. Mencionou, por fim, a garantia constitucional da irredutibilidade de vencimentos na medida em que, caso prevaleça o entendimento do acórdão vergastado, com o desmembramento forçoso da verba, haverá perdas salariais aos docentes, pois os adicionais incidem sobre o vencimento básico, que hoje contempla o valor TIDE.
Pelo despacho 2544/16, homologado na sessão ordinária deste Tribunal Pleno de 17 de novembro de 2016, com fulcro no artigo 416-A do Regimento Interno, foi conhecido o pedido de revisão formulado pela APIESP, sem, no entanto, conceder-lhe efeito suspensivo, para o fim de que, diante da relevância dos novos argumentos apresentados, aliados à repercussão dessa decisão, inclusive no valor dos vencimentos dos professores em atividade, fosse reaberta a discussão da matéria com nova manifestação da Coordenadoria de Fiscalização de Atos de Pessoal e do Ministério Público. Na mesma oportunidade, restou afastado o reconhecimento da preliminar de nulidade, uma vez que o trâmite do incidente de uniformização de jurisprudência dos moldes disciplinados pelos artigos 415 e 416 do nosso regimento não contempla a necessidade de manifestação dos interessados, haja vista que busca uniformizar interpretações de dispositivos legais quando identificada divergência entre órgãos colegiados deste tribunal. Na sequência, apresentaram o requerimento o Sindicato dos Professores de Ensino Superior Público Estadual de Londrina e região, a Seção Sindical dos Docentes da Unicentro e a Seção Sindical dos Docentes da Universidade Estadual de Maringá, que solicitaram sua inclusão como interessado e, posteriormente, apresentaram suas manifestações. Na peça 33, foi ainda juntado parecer jurídico do professor Dr. Romeu Felipe Bacelar Filho. No curso da instrução foi promovida a intimação do Paraná Previdência, que apresentou sua manifestação. Após acolhida a sugestão da Coordenadoria de Fiscalização de Atos de Pessoal, manifestou-se também a Procuradoria-Geral do Estado, em que entende, basicamente, que não há como fugir à natureza de gratificação da verba TID, prevista na Lei 11.703/97. Trata-se, isso diz a Procuradoria-Geral do Estado, trata-se, evidentemente, de vantagem pecuniária vinculada às condições diferenciadas em que o professor desempenha a sua atividade. A percepção é, pois, transitória, temporária e eventual. O fato de o artigo 17 fazer menção a vencimento básico do TID não tem o condão de modificar a natureza da gratificação da verba. Essa é a manifestação da Procuradoria. Submetido o feito à análise da Coordenadoria de Fiscalização de Atos de Pessoal, emitiu o parecer 1344/17, em que propõe a manutenção da decisão do acórdão 2847/16. Na mesma esteira, foi o posicionamento do Ministério Público. Terminada a fase de instrução, as universidades estaduais de Londrina, Maringá, Ponta Grossa e do Centro-Oeste Paranaense, com fulcro no artigo 357, parágrafo 1º do nosso regimento, apresentaram um documento novo, nas peças 69 e 71, consistente em nota oficial da APIESP, publicada em 7 de junho, que registra o compromisso público firmado entre o governador do Estado do Paraná, o secretário da Ciência e Tecnologia e Ensino Superior Público, secretário da Fazenda e os reitores das 7 universidades públicas estaduais, no tocante a questões afetas ao ensino superior, dentre elas a tramitação de projeto de lei de autoria do governador do Estado, o qual dispõe sobre a natureza jurídica do regime de trabalho TID, bem como das regras para sua incorporação para fins da aposentadoria. Dessa forma, requereram a juntada do referido documento, bem como a suspensão da tramitação deste processo até a ulterior aprovação do projeto de lei, tendo em vista que o conteúdo da nova lei poderá influenciar decisivamente o juízo sobre a matéria da presente uniformização de jurisprudência. Por fim, o Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior apresentou manifestação nas peças 72 e 78, na qual requereu o ingresso no feito como terceiro interessado, oportunidade em que apresentou razões relativas à incorporação integral do TID aos proventos, sustentando a sua natureza permanente, que não se confunde com gratificação, em obediência aos princípios da especialidade da norma e da legalidade. Argumenta ainda, em reforço à sua afirmação sobre o regime TID, que incide contribuição previdenciária e, portanto, integra a remuneração dos professores. Nesse sentido, solução diversa afrontaria o princípio da causa suficiente que impede o desconto previdenciário sem benefício. Ao final, tece considerações sobre a importância do regime de trabalho TID para as universidades estaduais, extraído do artigo 52 da Lei 9.394/96, que prevê as diretrizes e bases da educação nacional, bem como do artigo 207 da Constituição Federal.
Diante dessas considerações, requereu a sua admissão como terceiro interessado, bem como que seja reformado o Acórdão 2847/16 para uniformizar a jurisprudência no sentido de que TID é padrão remuneratório do regime de trabalho dos docentes e, portanto, verba permanente a ser incorporada aos proventos. Por meio do despacho 1296/17, foi deferido o ingresso do Sindicato Nacional dos Docentes das instituições de ensino superior como terceiro interessado no processo, com a advertência de que, conforme dispõe o parágrafo 6º do artigo 347 do nosso regimento, a manifestação apresentada será recebida como memoriais, tendo-se em conta que os autos já se encontram devidamente instruídos. É o relatório, senhor presidente. Concedo a palavra ao doutor Itamar Rodrigues do Nascimento para produzir a sustentação oral em 15 minutos, conforme o artigo 468 do Regimento Interno. Excelentíssimo senhor presidente, conselheiro Durval Amaral, excelentíssimo relator, conselheiro Ives Linhares, demais conselheiros, representante do Ministério Público de Contas, reitores e amigos que aqui estão presentes. No dia 17 de novembro do ano passado, nós tivemos aqui nessa casa, por ocasião da apreciação do pedido de revisão formulado pela Piesp em face do Acórdão 2847 de 2016, que trata desses autos de uniformização de jurisprudência. Naquela ocasião, senhores, nós relatamos e destacamos a total importância que o TID, como regime de trabalho, possui e representa para as universidades, para o sistema de ensino superior como um todo. Também discorremos naquela ocasião quais eram os motivos para que houvesse as divergências de interpretação da lei, apontando que essas divergências decorrem justamente do fato de que a redação da Lei 11.713, ela traz ambiguidades no seu texto. Mas diante dessa ambiguidade, nós alertamos na ocasião que, em vista desses problemas de ambiguidades da lei, nós teríamos que utilizar como solução para esse problema, para esse impasse instalado, deveríamos nos socorrer de outras formas de hermenêuticas que não somente a interpretação literal. Teríamos que nos socorrer da interpretação sistêmica da lei e da interpretação finalista da lei, porque essas formas de interpretação iriam nos levar ao entendimento de que o TID, da forma como está previsto na Lei 11.713, possui de fato natureza de regime de trabalho. Finalista porque esta era a vontade do legislador à época. O TID, como regime de trabalho, ele foi concebido na Lei 11.713 e em todas as discussões que antecederam a aprovação desse diploma, foi concebido como sendo um regime de trabalho. E por quê? Porque antes do advento dessa lei, ele era de fato uma gratificação. O TID já existia nas universidades desde 1971, por volta do ano de 71, 72, como gratificação. Mas entendeu-se que isso teria que ser um regime de trabalho, um modo de regime de trabalho do exercício da atividade docente. E esse anseio da comunidade se traduziu por ocasião da Lei 11.713 naquela ocasião. Eu me lembro, senhores, naquela ocasião lá, alguns dias que antecederam a aprovação desse diploma, nós estávamos todos ali na liderança do governo, na Assembleia Legislativa, todos os segmentos representados naquela ocasião, reitores, representantes do governo, entidades sindicais, associações de docentes, estávamos nós ali todos na liderança do governo discutindo como seria a aprovação dessa nova carreira, que significava muito para o ensino superior. E ali eu me lembro que nós chegamos num consenso, e era difícil entrar no consenso, tantos segmentos divergentes, mas chegamos no consenso de que o TID teria que ser instituído como regime de trabalho. E assim de fato ocorreu. A lei foi para plenário e voltou-se daquela forma. Infelizmente nós vimos agora que a redação da lei não traduziu fielmente aquela vontade do legislador. Por quê? Ora, há uma interpretação literal, diz que é regime de trabalho, ora, nos induz a ideia de que seria uma gratificação, e tornou-se ambígua.
Mas a finalidade naquele momento era de regime de trabalho. Essa era a finalidade. E interessante, senhores, que depois que a lei foi aprovada, saindo dali, as entidades, todos esses segmentos que acompanharam, passaram a comemorar o fato de que o TID estava sendo transformado em regime de trabalho. Os reitores, os sindicatos, associações, a Assembleia, o próprio governo, nos seus boletins informativos, anunciaram, estamparam em suas manchetes os avanços que aquele novo diploma estava trazendo, conquistas que ali estavam sendo materializadas, anseios que ali estavam sendo contemplados. Então comemorou-se ali o fato de ter uma carreira específica para o ensino superior, porque até então nós éramos do quadro geral, e ali naquele momento tínhamos uma carreira específica para o magistério de ensino superior. Comemoramos o fato de termos uma tabela salarial específica para o ensino superior. Comemoramos o fato de ter regras de desenvolvimento na carreira específica para o ensino superior, mas o ponto principal e mais festejado foi o fato do TID ter sido transformado como regime de trabalho. Isso ficou estampado nos boletins das entidades sindicais, dos reitores, do próprio governo, inclusive. Se nós formos conferir lá, as manchetes desses boletins colocavam o TID como regime de trabalho, como sendo o principal avanço da carreira. E aí perguntamos, se o TID, se não era essa a vontade do legislador da época de transformar o TID como regime de trabalho, por que então essas entidades comemoravam esse fato? Por que estamparam nas suas manchetes, nos seus boletins, o fato de ter tido como a maior conquista o TID como regime de trabalho? Por que dessa comemoração toda, se não fosse essa a intenção de todo aquele segmento que aprovou a lei naquela ocasião? Isso comprova que essa era a finalidade que se buscava, era um consenso que nós alcançamos naquele momento e assim ficou materializado na lei. Do ponto de vista da visão sistêmica da lei, que nós entendemos ser crucial para dirimir essa questão, também nós temos que partir da conjugação, uma interpretação conjugada dos primeiros dispositivos da lei com outros elementos dispostos em outras seções da lei. Vamos dar algum exemplo. Por exemplo, lá na seção que trata dos permissivos ao docente sob regime TID, o que ele pode fazer, o que ele é permitido fazer nesse regime, no artigo 3º, parágrafo 3º, inciso 7, a linha D, da Lei 11.713, dispõe que o docente no regime TID, ele é permitido manter esse regime mesmo no exercício concomitante do cargo em comissão. Agora, a lei que trata dos cargos em comissões no âmbito das IES, que é a Lei 16.372 de 2009, ela veda expressamente, veda a acumulação da gratificação pelo exercício de cargo comissionado com qualquer outra gratificação, parcela ou prática. Ora, se TID é gratificação, como o próprio dispositivo da lei permite que ele seja mantido na concomitância com outra gratificação, que é do exercício de cargo em comissão? Não teria lógica, seria um conflito da própria lei. E mais, além de permitir essa concomitância do docente que tem TID e exercer concomitantemente a questão do cargo em comissão, ele diz mais ainda no mesmo dispositivo, o docente poderá manter o TID e com redução da carga horária destinada à atividade de pesquisa. Ora, como se o TID fosse uma gratificação, como poderia esse mesmo diploma permitir que se mantivesse o regime TID com o afastamento da carga horária das atividades que deram causa a essa gratificação? Seria uma contradição. Primeiro porque a lei que regulamenta os cargos em comissão é expressa ao determinar que quem exerce esses cargos em comissões deve fazê-lo, no mínimo, em tempo integral. Artigo 4º da Lei 16.372. E segundo, porque, dentro da doutrina do direito administrativo, gratificações de natureza propter laborem ou pro labore faciendo, elas deixam de existir no exato momento em que cessa as condições que lhe deram causa. Então, como é que pode o TID ser uma gratificação
o diploma permitir que haja um afastamento dessas atividades, no caso de um exercício em comissão, sendo que ele vai se afastar daquelas atividades que dão causa a esta gratificação. Não teria sentido. Então, para nós, essa interpretação sistêmica da lei ela é fundamental. Conjugar aqueles artigos iniciais com esse dispositivo que nos leva à conclusão de que a lei não concebe ele como gratificação. Conjugar aqueles dispositivos iniciais lá com a seção que trata da estrutura remuneratória do cargo. E lá na estrutura remuneratória, que tem a parte destinada às gratificações, não consta o TID como gratificação. Conjugar também com a tabela do anexo 1, em que aparece o regime TID com o vencimento básico expresso num valor numérico único e indivisível, do qual, se prevalecermos esse entendimento, teremos que desmembrar. Teremos que fazer duas rubricas de uma parcela que consta na lei como forma única e indivisível. Então, essa conjugação dos dispositivos, essa interpretação sistêmica, nos leva a essa conclusão de que era assim como foi concebido. Outro ponto que nós gostaríamos de destacar, senhores conselheiros, é a questão da previdenciária. Num dos pareceres, e aí pedimos máxima vênia ao entendimento da PGE, por ocasião do seu parecer, mas foi ventilado que ter o TID como regime de trabalho poderia estar violando o princípio da contributividade lá. Ocorre que essa questão da proporcionalidade que foi aventada para fins do cômputo dos proventos da aposentadoria, ela muito foi dirimida. A emenda 41 de dezembro de 2003, ela veio justamente para instituir a regra da proporcionalidade, de tal modo que quem ingressou no serviço público a partir de janeiro de 2004 já entra sob essa nova regra previdenciária. Se houvesse algum problema, então, de natureza previdenciária, do regime previdenciário, esse problema era mais da legislação previdenciária do que no diploma da carreira propriamente dito. Então, a partir de 2003, a partir de janeiro de 2004, quem ingressou já ingressou com essa regra da proporcionalidade, independentemente se o TID é regime de trabalho ou gratificação. Ainda que seja como regime de trabalho, já vai ser proporcional. Mas daí pode perguntar, poxa vida, mas tem pessoas no vínculo no sistema previdenciário anterior? Sim, tem. E aí é interessante, senhores conselheiros, vindo para cá, eu pedi um levantamento na nossa assessoria técnica, para saber como é que está o quadro hoje das universidades. E olha que interessante. De janeiro de 2004 para cá, a partir da emenda 41, houve uma renovação significativa do quadro docente, de tal modo que hoje, cerca de 50%, em média 47%, dos que atuam hoje, ingressaram após a emenda 41. Ou seja, nós temos uma outra metade ainda sobre o sistema da regra previdenciária anterior. Mas são resquícios de regime da regra anterior. Resquícios esses que estão sendo extintos ao vagar. E mais, além de ser aqueles resquícios, esses que estão ainda pendentes, são remanescentes daquele regime previdenciário, quase a sua totalidade, eu não vou dizer 100%, mas posso dizer com segurança, quase a totalidade, se dedicaram sob o regime de dedicação exclusiva na universidade. Então, compensaria, vale a pena mudarmos um sistema, um regime que é crucial para a universidade, um regime, um modo de exercício docente sobre o qual se sustenta todos os pilares do ensino, da pesquisa, da extensão, da prestação de serviço, da pós-graduação, por uma regra que já está dirimida no âmbito do direito previdenciário. Então, nós entendemos que não vale a pena desmantelar esse modelo a pretexto de se corrigir um cálculo de aposentadoria que já está efetivamente corrigido. Por fim, senhores, eu gostaria de concluir, mais uma vez chamando uma atenção para essa questão da relevância do TID. O TID, de fato, como regime de trabalho, ele representou um divisor de águas no sistema do ensino superior. Um minuto. Representou um divisor de águas. As universidades antes era uma e hoje elas estão completamente transformadas. Por quê? Porque graças a esse regime, que é um regime que nós temos que primar
para que os docentes sejam TID, nós não podemos obrigar que todos sejam, mas o regime TID como regime de trabalho precisa ser uma busca, precisa ser uma regra a ser perseguida na universidade. Esse regime transformou as universidades de tal forma que a produção acadêmica e científica, ela alavancou de uma tal maneira a colocar as universidades nos principais rankings, nas primeiras colocações nos principais rankings que medem a excelência universitária. É por isso que nós não podemos, de forma alguma, abrir mão desse regime, porque esse é o regime que dá sustentação do sistema universitário em todas as outras formas de universidade, todas as outras universidades públicas federais, ele se sustenta, e só se sustenta com essa qualidade, senhor presidente, graças ao TID como regime de trabalho. Esse é o apelo que nós fazemos nesse momento, para que seja revista a decisão, para que essa corte possa reconhecer e consolidar esse entendimento do TID como regime de trabalho. É o que toda a comunidade docente espera nesse momento. Senhor presidente, eu gostaria muito de agradecer a presença, a participação e essa oportunidade, e nos colocamos à disposição dos senhores. Muito obrigado. Agradeço a Vossa Senhoria a sustentação brilhante que fez nesse plenário. Concedo a palavra ao conselheiro Dr. Ivens para a apresentação do seu voto. Senhor presidente, inicialmente parabenizo o doutor Itamar pela brilhante e elucidativa exposição que fez, trazendo evidentemente um histórico aí da legislação e dos pleitos dos professores. Eu passo então a apresentar o meu voto. Senhor presidente, Uma questão de ordem do conselheiro Fernando. Conversei com o conselheiro Ives sobre esse processo e eu verifiquei que eu não participei do pré-julgado, né? E eu sei os argumentos do acordo, acabei lendo, vi os argumentos da sustentação oral. Então, se não houvesse, já que já foi feita a sustentação oral, eu gostaria, se não houver, eu pedir vista, até porque eu tenho um voto já pela negativa de registro de uma aposentadoria que era transitório, mas não estudei com profundidade a matéria, que não participei do pré-julgado. Então, se não houver oposição, eu gostaria de solicitar a vista. Eu sei que Vossa Excelência faça o voto e depois eu solicito a vista. Eu vou conceder a palavra ao doutor Ivens. Vossa Excelência, se entender por bem continuar o relato, ou quem sabe com o relato de Vossa Excelência possa tirar as dúvidas, porventura, existentes por parte do conselheiro Fernando. Nessa hipótese, então, o pedido de vista do conselheiro Fernando seria condicionado, digamos assim, à elucidação das dúvidas conforme o conteúdo do voto. Na verdade, você já tem o voto, já elaborou o primeiro voto, agora é uma segunda oportunidade no recurso de revisão, né? Então eu aguardaria o voto sem problema e, se fosse o caso, eu solicitaria a vista, porque eu quero analisar algumas questões. Justamente que foi levantada a defesa, eu me lembro que discuti em algumas oportunidades isso no gabinete com o nobre advogado, e eu não me lembro em que processo que foi, que já tem um ano e pouco depois. Então, fiquei em algumas dúvidas em relação à matéria de direito também, mas o voto de Vossa Excelência pode me ajudar ou não. Senhor presidente, até para aproveitar a brilhante exposição do doutor Itacir, eu vou apresentar o meu voto e, evidentemente, se os colegas, ao final, entenderem por bem solicitar vistas, evidentemente que é uma prerrogativa, né, de todos nós membros desse tribunal. Inicio com as preliminares. Primeiro, houve pedido de suspensão da tramitação do processo em virtude da existência de um projeto de lei que estaria sendo encaminhado pelo governador. Nessa oportunidade, eu deixo de deferir esse pedido. Eu entendo, e eu já aproveito também essa oportunidade para aclarar que nós estamos tratando aqui apenas dos efeitos previdenciários, ou seja, da forma de cálculo dos benefícios, dos proventos, para efeito de incorporação da TID, se essa incorporação é integral ou se ela é parcial. Então, me parece que, justamente para o exercício da competência do tribunal com relação à análise da legalidade e registro dos atos previdenciários, me parece que o tribunal deve efetivamente se posicionar frente à lei existente. E eventual modificação legislativa se trata de um evento futuro e incerto, que evidentemente poderá ter efeito na reapreciação da matéria por esse tribunal, mas que de hora, me parece, impositivo que haja uma manifestação, até porque
tanto o órgão previdenciário como esse próprio tribunal está no aguardo justamente dessa definição para retomar aí a marcha dos processos, a definição. Então, por esse motivo, eu entendo não caracterizar a hipótese nem de sobrestamento do processo, nos termos do artigo 427 do nosso regimento, nem de suspensão nos termos do artigo 313, inciso 5º do novo Código de Processo Civil. Com relação à preliminar de nulidade, me parece que isso também já foi abordado no despacho em que ocasionou a reabertura da instrução. Naquela oportunidade foi dito que, de fato, a uniformização de jurisprudência não torna obrigatório o chamamento dos interessados, tanto que aqueles que aderiram ao processo o foram na condição justamente de interessados, não de partes. É justamente a linha C do inciso 2 do nosso artigo 347. Então, eu apenas confirmo, né, não reconhecer nulidade na decisão anterior pela falta de chamamento. E, de qualquer forma, teria sido suprido, visto que diversas entidades, ora, compareceram aos autos. O ponto fulcral aqui, senhores conselheiros, é efetivamente a natureza da TID. E, no meu voto, eu sustento, acompanhando a manifestação da nossa Coordenadoria de Fiscalização de Atos de Pessoal, do Ministério Público e da Procuradoria do Estado, que ela tem realmente a natureza de verba transitória e contingente. Falo isso baseado justamente nos dispositivos da lei. O inciso 5º do parágrafo 3º coloca que o TID será concedido, que os docentes deverão obrigatoriamente estar em consecução de projetos de pesquisa e extensão nas instituições de ensino superior. Isso é reforçado pelo parágrafo único do artigo 17 da mesma lei, que diz que, para o ingresso e permanência no regime de dedicação exclusiva, os professores deverão obrigatoriamente estar em consecução de projetos de pesquisa e extensão. Me parece que há, sim, um condicionamento a que o recebimento dessa vantagem se dê em virtude dessas condições ora expostas. Em reforço a essa ideia, eu trago também o inciso 2º desse mesmo parágrafo 3º do artigo 3º, que permite a alteração dessa condição de regime conforme as demandas da instituição de ensino. Então, há uma discricionariedade aí, me parece bastante clara, tanto na concessão quanto na retirada desse regime. E outro argumento, que talvez seja até o mais contundente, é a vedação de que esse TID seja concedido quando do ingresso. Então, me parece que, reunindo essas três características, do condicionamento a determinada atividade, da possibilidade de alteração de forma discricionária pela entidade de ensino superior e pela impossibilidade de que, quando de ingresso, o professor já detenha esse regime, me parece, no meu entender, que isso caracteriza essa verba como efetivamente com essas condicionantes e afasta o caráter de que seria inerente ao cargo. Eu tenho dificuldade para entender que uma verba concedida de forma discricionária é inerente ao cargo e, portanto, deve ficar vinculada durante toda a vida funcional, incondicionalmente, em benefício do professor. Me parece que são três dispositivos legais bastante claros que colocam esses condicionamentos. A própria forma de cálculo prevista no artigo 17, que fala de 55% sobre o vencimento básico do regime integral de 40 horas, é tipicamente uma forma de cálculo de gratificação. Então, nós não estamos falando de um vencimento básico. Vencimento básico, segundo a lei, é aquele do regime de 40 horas e o de 20 horas. E sobre esse vencimento básico, no caso da concessão de TID, é acrescido 55%, justamente como compensação por essa dedicação exclusiva no curso de atividades de pesquisa e extensão. Eu faço ainda no meu voto, senhores conselheiros, uma distinção entre regime de trabalho e regime remuneratório. Ainda que entendamos o TID como um regime de trabalho, me parece que a sua subsunção incondicional a alguma regra de regime de trabalho, me parece que não é verdadeira. Ou seja, o regime remuneratório
vencimento básico mais vantagens pecuniárias. E um regime de trabalho, na forma como está colocado da TIDE, como é o caso do tempo integral de dedicação exclusiva, ele pode, no meu entender, a lei poderia ter colocado tanto como uma verba transitória, como uma verba adicional, como num vencimento básico. E essa é uma questão que até eu vou tratar logo a seguinte, quando fizer o cotejo com a legislação federal e até a jurisprudência trazida por algumas das defesas. Mas, basicamente, me parece que essa necessária correspondência entre regime de trabalho e regime remuneratório deve ser vista com cautela, e de modo que um regime de trabalho pode sim implicar numa vantagem pecuniária e não necessariamente na previsão de vencimento básico de regime remuneratório. E nesse ponto, me parece bastante claro que na lei que estamos discutindo, a Lei 11.713, há sim uma impropriedade formal que foi muito bem assinalada pelo ilustre procurador, o doutor Itamar, uma vez que o artigo 17 efetivamente se refere ao vencimento básico de TIDE. Me parece que, dentro de todo, e para isso eu utilizo justamente essa interpretação sistêmica e finalística preconizada pelo ilustre advogado, é que me parece que essa definição de vencimento básico deve ser relativizada, uma vez que em diversos outros dispositivos, a mesma lei dá nítido contorno de caráter transitório e condicional a essa verba do TIDE. Então, não é pelo fato de que, num dispositivo, foi usado o termo vencimento básico que seria determinante para a atribuição da sua natureza jurídica. Tampouco pelo fato de que, num dos anexos da lei, consta uma tabela com o valor que seria do vencimento básico TIDE. Haja vista que esse valor nada mais é do que o regime integral de 40 horas acrescido de 55%. Então, não me parece que esse detalhe, essa impropriedade formal, possa efetivamente determinar qual seria a natureza do TIDE. Da mesma forma, uma enumeração que consta da lei, se não me engano, no inciso 3º do parágrafo 3º do artigo 3º, que enumera as gratificações e não teria colocado ali o TIDE. Me parece que, evidentemente, seria o caso de fazermos uma interpretação não taxativa desse dispositivo, permitindo, então, o alargamento para outras hipóteses, como é o caso aqui do TIDE. Então, mas o que me parece fundamental aqui, senhores conselheiros, é que, efetivamente, a natureza, como está na nossa lei, a Lei 11.713, efetivamente, ela coloca o TIDE, o pagamento do TIDE, a manutenção do TIDE, a concessão do TIDE, condicionada ao efetivo exercício da pesquisa e da extensão. Há um parecer do professor Romeu Bacelar, em que ele faz coloca seus fundamentos, entendendo de maneira diversa que teria natureza de vencimento e, portanto, deveria ser incorporado. Ele se baseia inicialmente no princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, que está no nosso artigo 207 da Constituição, e dispositivos, mais especificamente, artigo 43 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, Lei 9.394 de 96. Aqui, senhores conselheiros, eu também gostaria de deixar claro que em nenhum momento nós deixamos de reconhecer a importância nem dos professores, nem muito menos da pesquisa e das atividades de extensão. O que nós fazemos apenas é a adequação dessas situações que são trazidas a julgamento para esse tribunal em aposentadorias ao ordenamento jurídico vigente. E, dentro de uma interpretação desse mesmo artigo 207 e dos próprios dispositivos citados da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, é que haveria formas diversas de concessão dessa TIDE. Entretanto, a legislação paranaense em vigor, como está estabelecida no momento, prevê exatamente que ela tem esses condicionantes, ela não é uma verba permanente que se incorpora, então, ao patrimônio funcional do professor. Com isso, quero dizer que a observância dos princípios do artigo 207 da Constituição e da
Lei de Diretriz e Base de Educação, evidentemente é condicionada àquilo que disser a lei que dá essa regulamentação. Outro também afasto, o professor Bacelar afastaria, no seu parecer, a competência dessa corte para conhecer dessa matéria, e me parece aí que ele se baseia numa decisão do Tribunal de Contas da União, em que o acórdão 1527, não é esse, acórdão 2519 de 2014 do Tribunal de Contas da União, em que teria sido afastada essa competência. Entretanto, a situação em que de que trata esse acórdão é bastante diversa. Ali foi uma consulta interna da Secretaria de Fiscalização de Atos de Pessoal do próprio tribunal, em que pergunta sobre eventual tempo mínimo de permanência no regime de dedicação exclusiva para que os professores de ensino superior e ensino básico, técnico e tecnológico das instituições de ensino superior levem para a aposentadoria a remuneração do regime, desse regime. Então, nesse caso, o que o Tribunal de Contas da União disse foi que ele não tem competência para estipular essas condições, mas em nenhum momento disse que deixaria de conhecer da matéria, pelo contrário, até na ementa desse próprio acórdão consta que, evidentemente, as deliberações, a decisão do tribunal sobre a legalidade dos atos de pessoal, dos atos das aposentadorias concedidas, passaria necessariamente pelo crivo do Tribunal de Contas. Então, eu afasto esse argumento do ilustre professor com relação à incompetência do nosso tribunal para conhecer da matéria. E ainda, com relação ao paralelo trazido, senhores conselheiros, há uma diferença, me parece, substancial, porque a Lei 12.772 de 2012, a lei federal, ela prevê a possibilidade de ingresso do professor no regime de tempo integral e dedicação exclusiva. Me parece que isso é uma diferença bastante grande, então o professor já adere de forma vinculada a esse regime, diferentemente do caso paranaense, em que é vedada essa aderência inicial e somente após, por uma decisão discricionária da entidade, é que essa vantagem decorrente do TID pode ser usufruída pelos professores. Inclusive, a nossa Coordenadoria de Fiscalização de Atos de Pessoal, inclusive num brilhante parecer do Dr. Vilmar, deixa bastante clara essa diferenciação ao trazer, inclusive, uma decisão do STJ que, tratando de legislação correlata do Estado de Mato Grosso, muito similar ao caso paranaense, consta o seguinte da ementa da decisão: o regime de dedicação exclusiva, quando concedido ao professor envolvido em projetos institucionais e a professor no exercício da função de gestão, possui natureza temporária e a sua remuneração não serve de base para o cálculo da aposentadoria ou da pensão por morte. Então, me parece que há respaldo jurisprudencial, especificamente do STJ, com relação à orientação que estamos dando ao caso específico do Estado do Paraná, na legislação ora existente. Partindo, então, senhores conselheiros, para as conclusões, o que me parece é que devemos manter aquela orientação anterior. A forma de incorporação efetivamente deve ser com a proporcionalização, e isso atende efetivamente ao princípio da contributividade, e o que a Procuradoria do Estado, na sua manifestação, externou, seria de que a incorporação integral desse valor iria ferir, sim, o princípio da contributividade, uma vez que não se trata de uma verba inerente ao cargo, mas sim de uma verba transitória. E nós temos assentado na nossa jurisprudência, o prejulgado 3155 de 2014, de lavra do conselheiro Ivan, que todas essas verbas transitórias devem ser incorporadas de forma proporcional ao respectivo tempo de contribuição. Então, essa, me parece que é a orientação que deve ser mantida. Eu, ao final do meu voto, senhores conselheiros, eu reitero que não estamos decidindo nada acerca da forma com que os ativos estão percebendo essa vantagem pecuniária. Há, na manifestação inicial do sindicato,
uma consulta com relação à forma desse cálculo, entendendo que não deveria ser, que há atualmente a incorporação ao valor dos proventos para efeito de cálculo das outras gratificações. Me parece que essa questão, colocada também pelo ilustre doutor Itamar, deve ser analisada em outro processo, não nesse aqui, que estamos falando apenas da condição dos inativos. Há um processo de auditoria que já foi instaurado por esta Corte, em que estamos verificando, evidentemente, outras circunstâncias com relação à remuneração dos professores, à luz até do que determina o sistema Meta 4. Me parece que essa seria a seara adequada para analisar essas questões. Há uma questão levantada pela nossa coordenadoria com relação à necessidade de cessação de pagamento dessa vantagem decorrente do TID na hipótese de não haver mais a pesquisa ou de não haver mais interesse. Me parece que isso também é uma matéria que poderá ser analisada naquele processo, e o próprio professor Bacelar, na sua manifestação, coloca até a necessidade de observância de pelo menos 20% dos professores que atendam a esse regime integral. Seria uma disposição do decreto 5786 de 2006. Então, me parece que todos esses pontos poderão vir a ser objeto de decisão nesse outro processo da auditoria, e que aqui, eu reitero, estamos tratando apenas da matéria referente à forma de incorporação dessa gratificação aos proventos, e que, como eu disse, há em curso projeto de lei, em estudo ainda, e que, evidentemente, a matéria poderá vir a ser reapreciada na hipótese de uma nova definição. A única consideração que eu faço acerca desse projeto, senhor presidente, e nisso eu estou terminando o meu voto, é que nós prevemos nesse nosso prejulgado, que eu mencionei, a impossibilidade de incorporação integral do valor, caso na hipótese de que, por apenas um determinado número de anos, um determinado período, essa gratificação tenha sido usufruída. Então, diversos municípios, nós já declaramos até a inconstitucionalidade dessas leis, quando, por exemplo, durante um determinado período de 5 ou de 10 anos receberam essa gratificação, e automaticamente a lei prevê sua incorporação ao valor dos proventos. Eu apenas faço uma recomendação, senhor presidente, ao senhor governador, sua excelência o governador, de que observe o prejulgado desse tribunal na parte justamente que condiciona a incorporação de todas essas vantagens à proporcionalidade das contribuições, evitando assim a incorporação integral de uma verba transitória quando não tenha sido atendida a totalidade do tempo necessário de contribuição. Então, apenas é uma recomendação que nós fazemos, é a única incursão que eu faço com relação a esse projeto, do qual, evidentemente, não há nenhum conhecimento formalizado por parte desse tribunal, mas que fica, então, apenas essa observação. Então, no mais, senhores conselheiros, o voto é pela manutenção da orientação anterior. Está em discussão. Senhor presidente. Não, por... Doutor Gabriel, Vossa Excelência tem a palavra. Tendo em vista o adiantado pedido de vista para refletir em homenagem... Senhor Gabriel, só esclarecer, senhor presidente, eu vou proferir meu voto na sessão. Não vou... certo. Ok. Então, mas até mesmo em homenagem ao doutor Itamar, que está aqui presente, e eu gostaria apenas de pontuar 3 aspectos. Basicamente, até seria para uma reflexão futura, mas se for, serve para que possamos refletir nesse momento. O primeiro ponto é que o regime de trabalho não é uma carreira, né? Não está na lei que trata da carreira do magistério, identificado no seu artigo 3º como os níveis que temos de professor auxiliar, professor assistente, nível A, B, C e D, professor adjunto, professor associado e professor titular. Então, não se trata de uma carreira, por exemplo, como nós temos na magistratura, onde o juiz é substituto de 1º grau, de 2º grau, de entrância intermediária, entrância final, desembargador. Temos ainda com essa alusão à magistratura, nós, por exemplo, tínhamos gratificações por lotação em comarcas de difícil provimento. Aí é uma gratificação. Se o juiz permanecer lá o tempo todo da sua atividade judicante, ele levará na integralidade. Se ele permanecer uma parte do tempo, ele
proporcionalizará essa verba. E um outro aspecto, são 3 aspectos, o segundo aspecto já foi muito bem pontuado pelo ilustre relator, é de que a admissão, o edital de concurso, as regras de concurso não permitem a opção por esse regime. O regime só vai ser, a opção pelo regime só se dará na sequência. O ingresso é no regime parcial e no regime integral. Até por uma referência ao anexo citado na lei, nós temos regimes de trabalho diferenciados. Um que só se aplica ao UEL, que é o regime de 34 horas. Um outro que só se aplica à Universidade de Ponta Grossa, que é o regime de 28 horas. Então, o regime de trabalho não diz respeito, digamos, com a carreira em si. A progressão na carreira é uma, o regime de trabalho é outro. E esta Corte já se posicionou, se não me engano, no acordo de relatoria do conselheiro Fernando, da distinção entre o regime de trabalho, o regime de emprego e o regime previdenciário. Né? Tanto que muitos desses professores, ao tempo em que é editado esta lei, provavelmente se imaginavam inativar-se, com 25 anos a mulher, com 30 anos o homem, com a alteração do regime previdenciário, este benefício para os professores universitários foi afastado. Ou seja, o regime previdenciário ele tem naturezas e questões próprias que não se confundem exatamente com o regime de trabalho. É claro que tem uma consequência lógica, mas não se confunde o regime de trabalho com o regime previdenciário. Né? E uma derradeira questão, se há um projeto de lei que visa sanar essa impropriedade, é mais do que claro que a atual legislação não atende adequadamente ao que se pretende a classe do magistério de nível superior. No mais, reconhecendo a importância da carreira, uma última manifestação. A aposentadoria não gera vacância no regime integral. A concessão de regime integral não há um número, não há um quadro de número de professores. Eu tenho 280 professores que podem ingressar no regime integral. Não há essa limitação. O ingresso de um novo professor no regime integral não demanda a saída de um anterior, não demanda a aposentadoria de um anterior que esteja nesse regime. É mais um reforço para dizer que essa situação de regime de trabalho não se confunde com o regime previdenciário. E encerro aqui com essas colocações e a manifestação do Ministério Público reforça a manifestação da unidade técnica e também da Procuradoria-Geral do Estado no sentido de manutenção da decisão já proferida por esta Corte. Continua em discussão, com a palavra o conselheiro Fernando. Senhor presidente, na verdade eu realmente fiquei em dúvida, mas como adiantei, né, conselheiro, guardaria o voto de Vossa Excelência, para poder criar alguma convicção, manter o pedido de vistas ou não. E acho que na parte final do seu voto me esclareceu não minha dúvida, mas também a questão de como tratar na atividade, que acho que essa que é a relevância. Né? Que você está excluindo desse voto, porque eu ainda entendo, doutor Gabriel, que o regime de trabalho ele pode ter um efeito para os ativos em relação à percepção de outras verbas, incidindo sobre esta base também ou não. Então essa era a minha maior preocupação. Né? E nós estamos falando aqui sobre a aposentadoria, o prejulgado está definindo como prejudicial de mérito, que seria uma transitoriedade, da qual eu tenho minhas dúvidas. Eu ainda acho que o regime de trabalho, ele pode ser, dada a confusão que deu a lei, né, que é reconhecida por todos, de ela se considerar como regime de trabalho para efeitos da atividade. Acho que essa, para mim, era a minha maior preocupação. Então, eu estou bem tranquilo, já que nós estamos sob um regime contributivo, né? Como o doutor Gabriel falou, se trabalhou o tempo inteiro, vai receber o tempo inteiro essa verba incluída na inatividade. Agora, os reflexos dessa decisão nossa para a composição de vencimentos para os da atividade, que está sendo excluído, me deixou com tranquilidade para proferir o voto nessa sessão, ressalvando a minha possibilidade de mudança, quando analisar no relatório de auditoria, outros procedimentos que estão em andamento. Vou acompanhar a Vossa Excelência, como já proferi votos
um voto, pelo menos eu me lembro, numa aposentadoria também proporcionalizando o regime o TID, né? Que, na verdade, o TID ele é utilizado em várias legislações de uma forma até errada, né, doutor Gabriel? Eu me lembro que o Tribunal de Justiça usou como TID uma parcela que era de irredutibilidade de vencimento, né? Então, o que acho que nos interessa é a natureza da verba e não o nome. Então, essa ressalva que Vossa Excelência fez, de que vamos examinar isso para até composição de remuneração na atividade, me deixa com tranquilidade para acompanhar a proposta de voto de Vossa Excelência, me reservando uma nova análise nesses momentos processuais adequados. Continua a discussão. Conselheiro Dr. Ivens. Senhor presidente, apenas para concluir uma colocação bem rápida, até baseado no que o doutor Fernando falou, talvez a provocação por parte da associação com relação à reabertura desse incidente tivesse por finalidade justamente definir a situação na atividade. Só que me parece que esse aqui não é o procedimento, isso é um incidente de uniformização que trata de inativações. Então, ainda que, lógico, como bem pontuou o doutor Gabriel, haja, lógico, reflexo da natureza jurídica da TID sobre a forma como isso vai ser encarada na atividade, essa análise da possibilidade de cumulação de gratificação, forma de pagamento, forma de concessão, requer um estudo muito mais aprofundado do que foi o objeto desse procedimento aqui, que é um processo, volto a dizer, de uniformização de jurisprudência em que havia decisões conflitantes entre a incorporação integral e a incorporação proporcional. O que nós estamos propondo agora é apenas que a incorporação é proporcional, e somente isso. Na auditoria que está sendo comandada pela presidência dessa Corte, justamente com a Coordenadoria Geral de Fiscalização, é que poderemos ter oportunidade, com mais elementos, analisar justamente os desdobramentos práticos, fáticos dessa conceituação como gratificação temporária condicionada na folha dos ativos. Agora, então, realmente não é esse o objeto do nosso processo, por mais que talvez a iniciativa tenha nos provocado a isso, me parece que não é essa a seara. E apenas por último, senhor presidente, eu gostaria de dizer que nesse trabalho, em nenhum momento existe qualquer desvalorização ou qualquer desincentivo à melhoria das condições dos professores. Muito pelo contrário, o que se pretende é que haja um regime jurídico estável, correto e que não permita mais discussões como essa que estamos tendo agora para definir se é incorporado ou não. Então, apenas me parece que é esse o papel do Tribunal de Contas, nesse julgamento específico, e que eu imagino que, lógico, vai ter a sua continuidade em outros processos. Então, resumindo, é esse o voto, senhor presidente. Continua a discussão. Em votação, está aprovado.